Olá, pessoal. Bem-vindos à minha palestra sobre educação em saúde ambiental. Meu nome é Carlos Eduardo Fortes Gonzalez, sou professor da área de estudos socioambientais e daí o meu interesse na cooperação com o evento Jornada Acadêmica Multidisciplinar em Saúde 2024. É que a educação em saúde ambiental, que é o tema da minha preleção de hoje, é um tema correlato, pode ser considerado uma subdivisão dos estudos ambientais ou socioambientais, meu campo de atuação profissional, no ensino, na pesquisa e na extensão, enquanto docente universitário. Então, trago aqui alguns contributos para que se perceba e que todos os profissionais da área de saúde que me assistem possam utilizar os princípios de educação em saúde ambiental para o seu aprimoramento profissional e para a sua atividade profissional, enquanto fisioterapeutas, médicos, odontólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e outros profissionais presentes nesse evento. Passo, então, agora a compartilhar a tela para fazer uma apresentação mais dirigida para esses interesses. Aí está, então, a tela compartilhada. E começando, então, a apresentação a partir dos diapositivos aos quais vocês estão tendo acesso agora. Então, aqui nessa primeira lâmina, estou devidamente apresentado, Carlos Eduardo Fortes Gonzalez. Está aqui o meu correio eletrônico de contato. E os meus sites principais, onde vocês podem ter mais informações sobre mim. Aqui para nossos contatos profissionais do LinkedIn, podem fazer contato comigo por lá. E para terem mais informações sobre minhas atividades profissionais, nesses dois sites. Esse primeiro disponibilizado em língua inglesa, e o segundo, o site mais completo do Brasil em termos de currículos, que é a plataforma Lattes, Currículo Lattes, do Ministério da Ciência e da Tecnologia. Então, aí está disponível o link para o meu currículo Lattes, onde vocês têm informações minuciosas, detalhadas, sobre minhas atuações. Educação em saúde ambiental. Começando, então. O meu ramo específico dentro dos estudos socioambientais é a educação ambiental, especialmente, mais especificamente. E a educação em saúde pode ser considerada um ramo da educação ambiental. Afinal, a educação para o meio ambiente é exatamente para a promoção das relações mais harmônicas entre a humanidade, entre a sociedade e os ecossistemas de entorno. E justamente essa questão ambiental, ela se reflete direta e indiretamente, em vários aspectos, na saúde. Então, a educação em saúde pode ser considerada uma subdivisão, um ramo da educação para o meio ambiente. E nesse sentido, então, aqui eu trago a conjuntura educação em saúde ambiental. Porque para se ter educação em saúde, se precisa ter educação ambiental. A saúde depende dos fatores ambientais, das condições ambientais. Então, me reportando agora especificamente ao conteúdo desta primeira lâmina. A educação em saúde e a educação ambiental se interseccionam, podendo também afirmar que a primeira, a educação em saúde, é um ramo da segunda, como eu já comentei, a educação ambiental. De fato, as problemáticas de saúde são diretamente dependentes das condições ambientais. Todas as doenças, de modo direto ou indireto, conforme o caso em tela, são problemas ambientais. Em função, então, desta conjuntura desses dois conceitos de educação em saúde e educação para o meio ambiente, nos referimos à educação ambiental, aqui nessa apresentação, dirigida às problemáticas da educação em saúde. A educação em saúde ambiental é pertinente a todas as áreas profissionais das ciências da saúde, pois todos os campos destas ciências manifestam seus aspectos em um espaço, em um tempo.
E esta contingência espacial temporal é o meio ambiente. O meio ambiente é definido por um meio físico e ele é dinâmico no tempo. E isso guarda correlações diretas com as questões de saúde. Onde há vida, existe o meio ambiente. E essa interação dos seres vivos, e inclusive então dos seres humanos, né, com os fatores ambientais, é o que determinará, em grande parte, o estado de saúde, o estado de rigidez dos seres vivos, incluída aí a nossa espécie. Então eu fiz o seguinte, em função dessas inter-relações da educação em saúde ambiental com as ciências da saúde, eu peguei a listagem de profissões disponibilizada na página principal do evento, na plataforma Even, do nosso evento, Jornada Acadêmica Multidisciplinar em Saúde, edição 2024. Peguei a listagem profissional que tem lá e fui fazendo a concatenação, a imbricação de cada uma daquelas áreas com a saúde ambiental. E segui a ordem daquele elenco, daquela listagem. Então, em primeiro lugar, seguindo aquela ordem disponibilizada na página, temos a biomedicina. Então, a biomedicina e a saúde ambiental, e aqui eu utilizei um código de cores, né? O azul claro. O azul claro é uma das cores simbólicas da saúde, e o verde, uma cor tradicionalmente associada ao meio ambiente, né? Ao azul verde da vegetação. Então, a biomedicina e a saúde ambiental estão interconectadas. Muitas enfermidades se originam de fatores do meio ambiente, como a exposição a agentes biológicos, químicos, etc. Os avanços científicos e tecnológicos na biomedicina frequentemente auxiliam a uma melhor compreensão de como esses fatores ambientais afligem a saúde humana. E então possibilita desenvolver estratégias para a prevenção e o tratamento de enfermidades ambientais. Portanto, uma abordagem integrada que leva em conta tanto os aspectos biomédicos quanto os de meio ambiente é fundamental para a promoção da saúde e o bem-estar e a qualidade de vida populacional. Então, está aí uma relação interessante da biomedicina com a saúde ambiental, e isso deve ser considerado pelos profissionais da biomedicina no sentido do aprimoramento das suas atuações profissionais. Seguindo aquela lista, como eu já comentei que vou fazer, o segundo ponto, o segundo tema são os cuidados paliativos e a terminalidade. Então, isso aí também interessa a educação em saúde ambiental, porque esses cuidados paliativos e terminalidade abrangem considerações de saúde ambiental, como o controle de infecções, qualidade do ar e acesso a espaços verdes, que são tão relevantes para a garantia, ou pelo menos para tentar garantir, um ambiente mais propício aos cuidados paliativos, inclusive nos estágios terminais, onde se deve prezar por uma questão bioética na qualidade desse final de ciclo vital do indivíduo. Pacientes terminais, não raro, passam muito tempo em ambientes fechados, onde a qualidade do ar pode ser um fator importante para seu conforto e bem-estar. Daí a questão de disponibilizar o espaço verde, se possível. Claro que nem todo estágio terminal, eu compreendo isso, possa possibilitar essa exposição do paciente a um espaço verde, talvez até por questão de estar ligado a máquinas ou alguma outra situação específica que não me ocorre agora. Mas sempre que possível, expô-lo ao espaço verde. A cor verde, assim como o azul do mar, estão associadas à tranquilização do indivíduo. Esses conceitos vêm da cromoterapia e têm o respaldo da área socioambiental. Com efeito, vários artigos científicos aludem ao fato de que as cores verdes e azul claro, que são cores naturais do mar, dos céus e do verde da natureza, têm efeito tranquilizador nos seres vivos e inclusive na espécie humana, baixando a pressão sanguínea, por exemplo, e dando uma sensação melhor de relaxamento, de calma, de paz, de bem-estar, consequentemente de qualidade de vida, nesse estágio final aí. A poluição do ar interior, por si só, também pode agravar sintomas respiratórios e o desconforto do paciente. E então se destaca aqui a relevância da saúde ambiental no contexto dos cuidados paliativos. Novamente, então, aqui refletida a importância de expor esse paciente a um espaço verde, se possível. Educação física também pode estar concatenada à saúde ambiental.
pois ela incentiva o uso de ambientes saudáveis, a educação física incentiva o uso de ambientes saudáveis e seguros para a prática de atividades físicas, de exercícios físicos. Ao promover a atividade física, os profissionais da educação física contribuem para a prevenção de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e osteoporose. Essas condições de saúde são influenciadas por fatores do meio ambiente, como acesso a espaços verdes, para exercícios ao ar livre, qualidade do ar e segurança das áreas para a prática de atividades físicas. A saúde ambiental também desempenha um papel crucial na prevenção e manejo de emergências pediátricas e obstétricas. Agora, quem é médico aqui na palestra pode estar pensando, pô, emergência pediátrica e obstétrica, eu não vou ficar concentrado em educação ambiental, é uma emergência, eu vou atender o paciente. E está perfeito, está certo. Eu não digo o contrário aqui. O que eu estou querendo dizer aqui é, quando uma criança ou uma gestante são atendidos em um caráter de emergência, isso é num primeiro momento, é uma emergência médica e vai ser feito o que tem que se fazer em emergência médica. Ninguém vai ficar conversando sobre ambiente durante a emergência. Mas passado esse momento de emergência, se era uma emergência, a pessoa não tem alta imediatamente após o atendimento da emergência. Ela vai para uma situação de repouso, um quarto, uma estabilização, às vezes ficando horas ou mesmo o dia inteiro ou mais dias hospitalizado, conforme a natureza dessa emergência médica. Aí entra a educação em saúde ambiental, porque também é a função do médico, se não do que atendeu na emergência, mas a equipe médica que vai acompanhar posteriormente, equipe médica, enfermeiro e outros profissionais do hospital que possam ter comunicação direta com esse paciente, passar para esses pacientes, crianças e ou os seus pais e ou gestantes, como evitar o tipo de emergência que os levou ao hospital. Às vezes são coisas evitáveis, é falta de informação. E nesse sentido entra a educação em saúde ambiental. Vou dar aqui um exemplo grosseiro no sentido de simples, de raso. Vamos dizer, por exemplo, que na emergência pediátrica é uma criança que já tem idade suficiente para o entendimento de uma comunicação clara, com o mínimo de cientificidade entre um médico e a criança. Uma criança com 9, 10 anos já vai entender perfeitamente o que eu vou falar agora, por exemplo. Vamos dizer que a criança chegou na emergência por uma situação de engasgamento. Aí foi feita, provavelmente, uma manobra de Heimlich, que é aquele abraço súbito, né, e com uma certa pressão logo abaixo da linha das costelas, para fazer com que o indivíduo venha a expelir o que estava eventualmente bloqueando o trato respiratório, um pedaço de carne grande, por exemplo. É tão comum engasgamento com carne, né? Carne mais dura, ou mastigada, algum pedaço grande. Então, aí entra a educação em saúde ambiental, explicar para a criança que, aí no caso, não só a carne, mas uma diversidade de alimentos pode provocar esse sufocamento, e os cuidados necessários aí concernentes à mastigação com força e em quantidade adequada, até que essa carne esteja suficientemente particulada, desmanchada dentro da cavidade bucal, para que se faça para que o infante, para que a criança possa engolir esse pedaço de carne ou qualquer outro alimento que seja com segurança, evitando engasgamento, evitando sufocamento. Do mesmo modo, também a grávida pode passar por alguma situação de emergência que tenha derivado de um descuido dela. E pode ser, então, explicado posteriormente o que fazer para evitar aquele tipo de descuido, para não voltar a ter uma emergência obstétrica. E aí também seria um exemplo de educação em saúde ambiental aplicado, no caso, à emergência para a gestante, a emergência obstétrica. A promoção de ambientes saudáveis e sustentáveis é fundamental para proteger a saúde das crianças e das gestantes, fazendo assim a prevenção de complicações relacionadas a essas questões ambientais, como as que eu exemplifiquei agora. Isso inclui também outras medidas, como redução da poluição do ar, da água, minimização de efeitos dos câmbios climáticos e a redução à exposição a produtos químicos tóxicos, com o intuito de que se criem ambientes mais seguros e saudáveis para gestantes e crianças. Também agora entrando em outros tipos de emergências que constam da listagem, da página principal do nosso evento, as emergências respiratórias, cardiovasculares e traumatológicas.
a saúde ambiental é uma abordagem muito relevante na prevenção e manejo de emergências respiratórias, cardiovasculares e traumatológicas. Novamente, é claro que se espera do médico que no momento de emergência atenda com os melhores conhecimentos das ciências médicas à emergência, para posteriormente fazer uma educação em saúde ambiental no que couber. Por exemplo, emergência respiratória. A pessoa pode até saber que é alérgica, mas pode não ter pleno entendimento do alcance da alergia dela. Aí cabe o médico esclarecer que certos tipos de alimento que a pessoa pensava não estar incluso na sua situação alérgica, também atinge a sua alergia. Vou dar aqui um exemplo simplificado. Vamos dizer que a pessoa mais simples, com uma educação mais básica, mais simples, sem muito aprofundamento, né? Porque não teve oportunidades escolares, ela tenha entendido que ela tem alergia ao leite, por exemplo. Isso é um exemplo. Que tem alergia ao leite. Mas para uma pessoa muito simples, ela pode não entender que algumas outras coisas que ela esteja consumindo são derivados do leite e possam também provocar alergias, como outros laticínios, algum tipo de queijo, enfim, derivações do leite. Então, pode ser ensinado a essa pessoa, né, que esses alimentos, esses outros alimentos, também podem provocar alergia. Então, a educação em saúde ambiental, evitando futuras emergências de respiração, do trato respiratório, para essas pessoas alérgicas. A mesma coisa, situações cardiovasculares e traumatológicas. Quanto a cardiovascular, por exemplo, a educação em saúde ambiental vai entrar após um episódio cardíaco que tenha gerado uma emergência médica. A educação em saúde ambiental vai entrar fazendo, por exemplo, uma reeducação alimentar, uma reeducação também de rotina física, rotina de atividade física, de exercício físico, que eventualmente a pessoa precise implementar. Então, são alguns exemplos de educação em saúde ambiental que podem vir logo posteriormente a uma emergência cardíaca. E a mesma coisa em emergências traumatológicas. Né? Se houve algum trauma físico no indivíduo, pode posteriormente uma educação em saúde ambiental aclarar situações que devem ser evitadas para evitar traumas. Conforme o tipo de trauma, né? Cabe uma educação ali de coisas que a pessoa possa não ter claro, que eram prejudiciais ao corpo em termos de potenciais provocadores de trauma. Então, ensinar essa pessoa para evitar aquele tipo de atitude, para evitar aquele trauma. Seja qual for a questão em apreço, pular, por exemplo, em uma água com pouca profundidade, águas rasas, num rio, num lago, numa piscina, né? Então, cabem os esclarecimentos se a pessoa se engajou, infelizmente, numa situação traumatológica devido a um mergulho em águas rasas. Esclarecer sobre essas situações, sobre essas questões, evitamento dessas exposições a esses riscos. E outros fatores também, né? A mitigação da poluição do ar, adaptação às mudanças climáticas. Esses dois fatores, por exemplo, têm a ver também com emergências respiratórias, né? Tanto a mudança brusca de temperatura, coisa que é proporcionada cada vez mais pelas modificações do clima, quanto pela poluição química da atmosfera, poluição do ar. A prevenção da exposição a agentes tóxicos, garantia de acesso a serviços de saúde, são medidas essenciais para a proteção da saúde da população e a redução do impacto das emergências médicas relacionadas aos fatores ambientais. A enfermagem também cumpre uma função basilar, uma função básica para o favorecimento da saúde ambiental e na prevenção de doenças relacionadas ao meio ambiente, assim como o médico em outros âmbitos, em outras situações, em outras questões, inclusive até pelo contato mais próximo com o paciente, no quarto de recuperação, durante a estada hospitalar desse ou dessa paciente. O enfermeiro ou enfermeira também pode instruir, né, e isso seria educação em saúde ambiental, quanto a situações que o paciente deve evitar ou coisas que ele deve buscar para uma melhora da saúde dele. Então, enfermeiros e enfermeiras têm a oportunidade de educar e conscientizar indivíduos, famílias, comunidades sobre os impactos ambientais na saúde do indivíduo ou da coletividade. Isso pode incluir fornecer informações sobre poluição química do ar, qualidade da água, práticas de consumo sustentável e a redução à exposição a substâncias tóxicas. Tudo, claro, em conformidade com a situação específica do paciente. Por que ele foi parar numa situação hospitalar, ou de emergência médica, ou de enfermidade que o levou ao hospital
ou a um posto de saúde. Então, cabe também ao pessoal da enfermagem essa educação em saúde ambiental. Esse pessoal é muito importante nessa seara, porque, repito, junto com o médico, complementa a função de orientação desse paciente. E essa orientação nada mais é do que educação em saúde ambiental. As ciências farmacêuticas, ou a farmácia, como está lá na listagem, também desempenham um papel importante na promoção da saúde ambiental, através do descarte adequado de medicamentos, que deve ser feito, desenvolvimento e produção sustentável de medicamentos, prevenção da poluição por produtos farmacêuticos, educação sobre o uso responsável de medicamentos e desenvolvimento de alternativas sustentáveis. Uso responsável de medicamentos, evitar a automedicação, evitar a subdosagem, todo o pessoal da área de ciências da saúde sabe disso. A subdosagem, aquela história do paciente por conta própria, encerrar o uso de uma droga porque sintomatologicamente ele já se sente bem. Já estou bom, não sinto mais nada, não estou mais com a infecção, aparentemente. E ele para com um remédio. Todos nós da área de ciências da saúde, biólogos como eu e outros profissionais, sabemos que essa subdosagem só está selecionando lá na frente as bactérias mais resistentes, se for uma infecção bacteriana, por exemplo, se for uma bacteriose. Então, isso lá na frente só está proporcionando cada vez mais resistência bacteriana. E é por isso que é cada vez mais difícil combater certas doenças que estão criando essa resistência por causa desse uso irresponsável de medicamentos que eu estou apontando aqui nesse diapositivo. Então, educação sobre o uso responsável de medicamentos e desenvolvimento de alternativas sustentáveis. Ao integrar essas considerações ambientais em sua prática, os profissionais de farmácia podem contribuir significativamente para a proteção do meio ambiente e a promoção da saúde pública. A fisioterapia, seguindo a ordem da lista, a fisioterapia pode gerar a saúde ambiental e a minimização de impactos de meio ambiente, pois se relaciona com a saúde ambiental ao promover a atividade física como parte integrante do trato e da profilaxia de enfermidades. Ou, em outras palavras, tratamento e da prevenção de doenças, como está aí na lâmina. Incentivar as pessoas a adotar estilos de vida ativos não apenas promove a saúde individual, mas também reduz a dependência de meios de transporte motorizados, e isso contribui também para a redução da poluição do ar e das emissões de carbono. Então, aqui se cria um círculo virtuoso. Ao mesmo tempo que se melhora as condições ambientais, se melhora a condição do indivíduo. E essas possibilidades vêm também da educação em saúde ambiental, aqui preconizada pelo pessoal da fisioterapia, pelos fisioterapeutas. Bastante interessantes essas possibilidades. A medicina. A medicina, obviamente, contribui de modo indelével na proteção da saúde ambiental. Os médicos diagnosticam e tratam doenças provindas de meio ambiente. Advogam por políticas de saúde pública que promovam ambientes saudáveis. Educam e conscientizam sobre impactos ambientais na saúde humana, investigando cientificamente para melhor compreensão desses aspectos ambientais e, então, para a adoção de práticas clínicas que tenham sustentabilidade. Ao integrar considerações ambientais em sua prática, os médicos, as médicas, vão contribuir significativamente para a melhora da saúde e da qualidade de vida populacional, do indivíduo e da população. O médico é muito importante nesse papel, da educação em saúde ambiental. A medicina veterinária também colabora na promoção da saúde ambiental, por meio da proteção da diversidade biológica e da prevenção de doenças zoonóticas, das zoonoses, isso é, aquelas doenças transmitidas entre animais e humanos, podendo ser bidirecional, isto é, tanto de humanos para animais, quanto vice-versa, de animais para humanos. E os médicos, as médicas, veterinários, veterinárias, estudam e agem para a geração da saúde e o bem-estar dos animais, protegendo assim o meio ambiente e a própria espécie humana, né? Evitando, por exemplo, as zoonoses. Então, eles efetivam práticas de sustentabilidade de manejo animal que são benéficas tanto para os animais quanto para os seres humanos. E daí a importância também do médico veterinário na educação em saúde ambiental humana.
A nutrição. Os profissionais da nutrição também têm um papel essencial na educação alimentar, isto é, para dietas saudáveis e sustentáveis, reduzindo, então, o desperdício de alimentos, podendo, então, minimizar impactos ambientais dessa produção de alimentos, através de como educam seus pacientes para uma alimentação correta. E, assim sendo, esses profissionais preconizam, eles pregam o consumo de alimentos de modo mais natural possível. Dessa forma, desestimulam o uso, indiretamente desestimulam o uso pela alimentação saudável, estão desestimulando o uso de agrotóxicos ou agroquímicos e de alimentos processados ou ultraprocessados, pior ainda, né, porque são danosos à saúde. Os alimentos, quanto mais processados industrialmente, tendem a ser mais deletérios à saúde. Porque, claro, o nosso corpo não reconhece isso como uma alimentação natural. Então, quanto mais se processa algo, tem toda a chance desse algo ser pior para a nossa saúde. Quanto mais afastado a nossa nutrição, a nossa comida, o nosso alimento é do ambiente natural, como ultraprocessado é bem afastado, tende sempre a fazer mais mal à saúde humana. Então, voltar à alimentação mais natural, mais adequada, mais balanceada. Então, essa educação alimentar favorece diretamente o ambiente, por despejar menos agroquímicos dele, menos agrotóxicos, já que o indivíduo reeducado alimentarmente vai para a alimentação mais natural. Então, se cria aqui também um círculo virtuoso, onde o indivíduo age na coletividade e a coletividade supre o indivíduo. Porque quanto mais gente tem uma educação alimentar boa, isso vai automaticamente banindo cada vez mais os alimentos ultraprocessados, os alimentos com agroquímicos, porque as pessoas vão cada vez mais procurando alternativas saudáveis e que são mais sustentáveis, que é a alimentação mais natural e sem produtos químicos, sem aditivos e sem grandes processamentos. Então, ao integrar considerações ambientais em sua prática, os profissionais de nutrição contribuem para a saúde ambiental, estão fazendo educação em saúde ambiental. O pessoal da odontologia também se conecta diretamente à saúde ambiental, pois os problemas de saúde bucal se originam da falta de cuidados de natureza ambiental para com a cavidade bucal. À guisa de ilustração, a ingestão excessiva de carboidratos, a falta de higiene na boca, a má escovação dental, por exemplo, a ausência dela, o consumo de alimentos acidificados, muito ácidos, né? Da mesma forma também os ultraprocessados, porque esses aí propiciam um ecossistema bucal sem as necessárias condições à manutenção da saúde dental e bucal como um todo. Assim sendo, a higiene da boca é uma questão odontológica, claro, mas de saúde ambiental do indivíduo. É uma questão ambiental, a educação em saúde ambiental aplicada aqui à cavidade bucal. E os odontologistas, invariavelmente, também são professores de todas as pessoas com quem eles têm contato, quanto à saúde ambiental da boca, o que fazer para não ter problemas bucais, como cáries, gengivites, infecções bucais, etc. A psicologia, que também é parte das ciências da saúde, né? Quando ela foca na saúde mental, que é o que ela faz. E então os psicólogos, eles se vinculam diretamente à saúde ambiental, pois as condições psíquicas podem influir negativamente nas interações ambientais do indivíduo. Por exemplo, é um exemplo simples, grosseiro. Pessoas com baixa autoestima ou com transtornos mentais de quaisquer tipos podem vir a ter comportamentos danosos à sua própria saúde e em relação às outras pessoas que estão no seu entorno, podendo vir a se expor negativamente a condições ambientais desfavoráveis, à manutenção da própria saúde e dos outros que estão próximos do seu entorno. Cabe aos profissionais da psicologia o tratamento, o atendimento a estes casos, com a intenção de retornar a estilo, com que esses pacientes, com que essas pessoas possam retornar a estilos de vida mais saudáveis. O serviço social, isto é, os assistentes, as assistentes sociais, cooperam na promoção da saúde ambiental por defenderem a justiça social, que por extensão de ideias é socioambiental, a justiça social e ambiental, educando comunidades e pessoas e promovendo práticas que protejam e melhorem o ambiente. Os assistentes sociais, então, cooperam com a sociedade, com as comunidades diversas que compõem a sociedade, nas questões
sociais e ambientais locais, como poluição, falta de acesso à água potável, à degradação ambiental, aos impactos provocados pelas modificações do clima. Então, auxiliam as comunidades ao desenvolvimento de soluções de sustentabilidade e à promoção da participação ativa dos elementos destas comunidades na tomada de decisões, no seu autogerenciamento, né, nas questões relacionadas ao meio ambiente, à justiça social, à justiça ambiental. Então, o serviço social também é muito importante na promoção da saúde ambiental. Lida com o social, lida com o ambiental. A sociedade está inserida no ambiente, um implica no outro. As terapias integrativas e complementares também estão incluídas lá na listagem e elas têm o potencial de promover não apenas o bem-estar individual, mas também a consciência ecológica e a saúde ambiental. Porque estas terapias integrativas e complementares, elas incentivam práticas sustentáveis e uma conexão mais profunda com o ambiente. Elas enfatizam a prevenção de enfermidades e a promoção da qualidade de vida, através de estilos de vida salutares e de práticas integrativas, práticas holísticas. Isso aí engloba também a adoção de hábitos de alimentação sustentável, de alimentação mais saudável, o uso de produtos naturais e orgânicos, e a interligação com a natureza através da prática de atividades como yoga, meditação ao ar livre e outras atividades típicas das terapias integrativas e complementares que se correlacionam diretamente com o meio ambiente. A terapia ocupacional, se eu não me engano, não estava na lista, mas eu acrescentei aqui, porque também é uma área das ciências da saúde. Eventualmente tem algum colega profissional da área de saúde que seja terapeuta ocupacional e esteja aí participando do evento. Então, aqui também, para eles, a terapia ocupacional interage significativamente no campo da saúde ambiental, ajudando as pessoas a se adaptarem a seus ambientes. Então, incentivando estilos de vida sustentáveis e interferindo e intervindo em questões de saúde ambiental. Afinal, esses terapeutas ocupacionais, eles avaliam o ambiente físico do indivíduo e adaptam, fazendo, então, melhorias que capacitem o indivíduo a participar melhor nas suas atividades diárias, conforme a necessidade que leva esses sujeitos a precisarem de um terapeuta ocupacional. Isso pode, então, incluir modificações de ambientes domésticos, locais de trabalho e espaços públicos, tornando-os mais acessíveis e seguros, e logo saudáveis, promovendo assim a saúde e a segurança ambiental. Era isso, pessoal. Grato pela atenção. Como esse momento é assíncrono, isto é, eu não estou agora presente de verdade falando com vocês, é uma comunicação assíncrona, por favor, reforço de novo, reitero o meu e-mail, meu correio eletrônico, estou à disposição, eu respondo e-mails, e estão aí novamente, então, o reforço dos meus contatos. A gente pode fazer contato profissional pelo LinkedIn, está aí o sítio eletrônico, bem como vocês conhecerem mais sobre o meu trabalho e, eventualmente, estarmos interagindo aí em outras atividades científicas e ou acadêmicas. Então, tem as informações no meu currículo Lattes, no meu Orcid e no meu LinkedIn para contatos profissionais, e ali também contém as informações. Muito obrigado e saúde a todos. Espero que vocês consigam aproveitar aí os preceitos da educação ambiental nas suas diversas áreas. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção e, precisando, estou à disposição. Mantemos contato. Abraço, pessoal.